Há três pilares que sustentam a abertura de uma faculdade: vontade, recursos e consultoria. Aqui neste podcast nós vamos trazer os assuntos mais importantes para você abrir a sua faculdade, com segurança jurídica, com otimização de recursos e principalmente com orientação para a tomada de decisões. Porque se você souber aquilo que dá certo, não vai precisar cometer alguns erros. Você vai poder focar naquilo que dá resultados. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Sua Faculdade. E neste podcast a gente trata aqui de estratégias e táticas para você que deseja abrir a sua faculdade. Então, ou seja, a gente vai ajudar você que tem o sonho de ter a sua própria instituição de ensino superior, trazendo sempre pessoas importantes nesse cenário, pessoas que podem contribuir para o seu conjunto de informações que vão ajudá-lo a alcançar esse objetivo. E hoje eu sou o Rodrigo Fortes. Ivan Requena. E hoje a gente vai falar para vocês sobre a gestão de sucesso. A gente vai trazer um case aqui muito importante de uma pessoa que a gente considera como um grande gestor de sucesso e que ele vai trazer informações muito importantes para a gente. Hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Murilo Andrade, que é reitor da Unifacear. Professor Murilo, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo, Ivan. É um prazer conversar com vocês e falar sobre educação, que é a nossa paixão. Então, estou à disposição. Obrigado. Show de bola, professor. Obrigado, hein? Professor, a gente, antes de falar do papel do gestor, a gente precisa falar um pouquinho da pessoa. A gente acredita que antes das funções vem as pessoas, né? Isso é fundamental. Então, comece falando um pouquinho para a gente de como é que foi a tua trajetória no ensino superior, como é que foi esse teu percurso, como é que você chegou a ser quem você é, te encontrar na educação, como é que foi isso aí? Conta para a gente. É engraçado, né? Porque a gente nunca tem, né? Acho que ninguém está ali com seus 16 anos, 17 anos de vida e pensa, eu vou me preparar para ser gestor de uma escola ou de uma universidade, né? Isso é algo, talvez até a questão de médico, advogado, dentista, jogador de futebol, isso é mais fácil, mas gestor de instituição de ensino, ninguém pensa ali com 16, 17 anos. Então, eu sou do interior do Paraná e lá no interior acabei fazendo o curso de administração primeiro na UniOeste, em Cascavel, pensando em, de repente, administrar o negócio da minha família, né? Na época eu não sabia bem o que fazer, fui fazer administração. E fazendo administração durante um tempo, depois eu pensei, por que não fazer direito? Só que não tinha direito na minha cidade, e eu acabei fazendo em Umuarama, uma cidade próxima a Cascavel, e acabei fazendo direito também. Virei administrador e advogado, mas ainda assim não tinha certeza do que fazer. Eu falei, vou tentar concurso. Vim para Curitiba para estudar para concurso. Mas comecei a trabalhar na política, né? Eu trabalhava na Câmara Municipal em Cascavel, vim trabalhar na Assembleia Legislativa e estudando paralelo a isso. E aí surgiu a oportunidade, nesse meio tempo, de ser um gestor de uma instituição de ensino que era ligado ao deputado que eu trabalhava. E eu aceitei na hora porque eu vi ali uma grande oportunidade. E desde que eu comecei a trabalhar, isso foi lá em 2001, que eu comecei a trabalhar com gestão, eu me apaixonei e comecei a estudar, e aí acabei fazendo especializações, mestrado, doutorado, tudo meio ligado a essa área de instituições de ensino. Então, basicamente, rapidamente, em resumo, foi isso. Claro que Deus nos direciona em todo esse projeto, e hoje eu continuo apaixonado pelo setor de educação, gosto muito, e quero ainda continuar por muito tempo trabalhando nessa área. Já trabalhei como professor também, mas hoje a gestão é o que mais vamos dizer assim, me enche os olhos, né? Me brilha os olhos. Certo. Legal. Muito bem, professor. Nós sabemos que muitas vezes quando a pessoa quer empreender, né, surgem algumas dúvidas. Até mesmo a pessoa tem algum medo, algumas crenças limitantes, né? Puxa vida, será que eu vou conseguir abrir minha faculdade? E outra, se eu abro minha faculdade, eu vou conseguir fazer a gestão dela, né? Então, a gente quer ouvir de você, professor Murilo, quais seriam assim os maiores desafios, né, para um gestor de uma instituição de ensino superior, sabe? Para começar a deixar a coisa um pouco mais menos complicada e mais confortável para esses nossos interessados.
É sempre importante falar que, nos últimos anos, o setor de educação superior no Brasil cresceu muito, né? Antes de 1996, quando veio a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, existia poucas faculdades no Brasil, né? Com a LDB foi possível, então, aumentar esse número de faculdades, e aí começou um boom de faculdades ali nos anos 98, 99, 2000 e continuou. Então, hoje, o número de instituições de ensino superior é bastante grande no Brasil e, claro, veio também aquelas grandes empresas. Porque é interessante falar que no Brasil, até 1996, você não podia ter lucro com educação. Então, apesar de ter faculdades particulares que cobravam mensalidades, essas faculdades elas eram sem fins lucrativos, ou eram comunitárias, ou eram filantrópicas, confessionais, e elas não podiam ter lucro. Todo lucro deveria ser revertido para a própria instituição de ensino superior. Claro que existiam algumas falcatruas. Eu mesmo conhecia algumas instituições que eram sem fins lucrativos, porém, a gente sabe que todo lucro era usado para a família do mantenedor. Né? A partir de 96 veio essa possibilidade, então, de se ter lucro. E aí, claro, se profissionalizou muito as faculdades e também a gestão. E muitas faculdades que não tiveram condições, que não acompanharam esse ritmo, acabaram ou falindo ou sendo compradas por outras. Hoje, eu creio que é mais fácil você ter uma faculdade. É interessante isso, né? Não é tão... Antigamente era muito mais caro e muito mais complicado. Hoje é mais fácil, é mais barato se ter uma faculdade. Porém, depois que se tem a faculdade, eu acho que vem o desafio. Acho que o primeiro desafio é saber que nicho atuar para captação de alunos, né? Tanto de graduação quanto pós-graduação. Eu acho que esse é o maior desafio hoje de você ser um gestor de uma faculdade no Brasil. Ok, muito bem. Inclusive, essa foi uma pergunta que nós recebemos aqui de uma pessoa que é inscrita nossa, e ficou claro, realmente, buscar o nicho correto, porque é o mercado, né? Muito bem. Isso aí. Tem que ter um diferencial, né, Ivan? Porque, sim, veja só, se você falar assim, vou abrir uma faculdade de pedagogia, quantos cursos de pedagogia tem hoje em Curitiba e região metropolitana? Né? Esse curso é presencial? Esse curso é à distância? Com quem que eu vou concorrer? Né? Se ele é presencial, eu tenho que conhecer meus concorrentes, conhecer a cidade, o local que eu estou implantando essa faculdade, saber, então, quem que eu quero, qual que é a persona que seria o meu público-alvo. Eu vou concorrer por preço, né? Que eu já vejo uma estratégia errada, porque hoje os grandes grupos têm condições de trazer um preço muito mais atrativo, e aí por preço é complicado. Vou concorrer com qualidade, então qualidade custa, qualidade não é barato, né? Então, eu fico pensando, de repente, né, só, vamos dizer assim, fazendo algumas análises aqui, trazer um curso de pedagogia ou um curso de administração que vai ser todo em inglês, e aí eu vou conseguir colocar um preço, colocar um valor diferenciado, porque eu vou formar meu aluno em inglês, e vou colocar somente alunos que saibam inglês, entendeu? É preciso ter essa noção, porque hoje simplesmente falar assim, não, eu vou trazer um curso de administração, tá, mas qual que é teu diferencial, né? Muitas vezes a pessoa falava assim, meu diferencial é qualidade. Não, qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação, né? Obrigação. Tá certo, muito bem. Você sabe, professor, tanto o Ivan quanto eu tivemos a oportunidade de trabalhar como gestores também. Eu também fui diretor-geral de instituição, o Ivan também. E nessas oportunidades, pelo menos em uma definitiva, ficou muito claro que o mercado ele é muito exigente em relação à necessidade de um posicionamento. A instituição que não se identifica, não se percebe, não sabe exatamente a mensagem que ela veio dar, o recado que ela veio trazer, justamente isso que você chama de diferencial, ela se torna mais uma no meio de tantas outras. E ser mais uma no meio de tantas outras é perder. Por quê? Porque, como você falou, as gigantes estão aí. Os grandes grupos educacionais, eles têm condições de competir por preço. Então, qualidade também não é diferencial. Então, você tem que buscar realmente conhecer muito bem o mercado, conhecer teu alunado, conhecer a necessidade dessa persona que você fala, né? E trabalhar por aí. Eu achei legal.
Professor, com certeza você viveu assim, momentos muito marcantes na tua história lá no Unifacear, né? Viu a instituição crescer, se desenvolver, e é muito bonito quando isso acontece. A gente tem um carinho muito grande quando a gente presta uma consultoria e a gente consegue perceber o processo de amadurecimento da instituição, consegue perceber o processo de amadurecimento dos próprios gestores também, né? Então, nesse teu percurso na Unifacear, na Unifacear, como é que foi a tua história lá? Como é que você chegou? Como é que você viu essas coisas acontecerem? Conta pra gente, assim, os momentos mais marcantes que fizeram você chegar até onde você está hoje, como reitor da Unifacear. Eu creio que quando a gente olha a história e olha aonde a gente chegou, né? A gente começa a refletir o que a gente fez de positivo, o que a gente fez de errado, porque com certeza nesse tempo todo a gente errou bastante também. Um fato marcante foi o início da faculdade, né? Era FACEAR ainda, Faculdade Educacional de Araucária, e eu me lembro que era o primeiro vestibular e nós estávamos correndo atrás de alunos, né? De alunos para fazer o vestibular e depois se matricular. E eu me lembro que a faculdade era muito pequena na época, não tinha 10 funcionários, menos do que isso, né? E eu ia nas empresas e eu me lembro que eu não era recebido nem pelo porteiro da empresa, né? As empresas grandes, elas têm todo um sistema de segurança e eu queria levar um brinde, levar panfletos, né, para entregar para as pessoas e até o próprio porteiro falava assim, não, deixa aqui na portaria, depois eu entrego. E a gente sabe que não entregava, né? Que pegava aqueles panfletos, colocava no lixo e não entregava. Então, a gente tentava, muitas vezes, usar o network, né? A abertura de portas através do network. Mas aquilo, eu me lembro que me dava um desânimo muito grande, né? De você falar, puxa, estamos chegando, somos um grupo pequeno, não temos o potencial, como que nós vamos colocar alunos se a gente não consegue nem fazer o marketing, né? Nem entregar panfleto, né? Então, era bem desanimador, mas, ao mesmo tempo, era algo que nos desafiava. Então, a gente o não, para nós, naquele momento, dava uma angústia, mas, ao mesmo tempo, a gente buscava vencer, né? Então, a gente fez uma campanha legal e correu muito e falou com pessoas, e acabamos tendo um primeiro vestibular onde a gente colocou 230 alunos na época, para uma faculdade nova, foi um número bastante considerável. E aí, claro, fomos aprendendo a regulação no ensino superior, passamos por várias etapas do MEC, e fomos colocando novos cursos, novas faculdades, né? Nós começamos em Araucária, e depois credenciamos uma faculdade de Curitiba, credenciamos em Fazenda Rio Grande, começamos a reconhecer os cursos, começamos a ter resultado com aquilo que nós apresentávamos, e tudo isso foi tendo uma nova, vamos dizer assim, foi mudando, né? Depois veio a EAD, que era uma coisa também que, puxa, educação à distância, tudo novo, existia, até hoje o pessoal torce o nariz um pouco, né? Então, cada etapa que passou foi uma etapa assim de aprendizado e de ver o que deu certo, o que deu errado e aplicar novamente aquilo que dava certo. Eu costumo falar, e o Walter Longo usa essa frase, que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até lá. Então, não adianta a gente deitar nos louros do sucesso e pensar, não, vamos fazer o que a gente sempre fez. Ainda mais quando vem um momento como esse, onde muda tudo, né? Hoje é uma nova realidade, né? Com essa pandemia, com toda a situação que se criou. Então, a gente precisa estar sempre aprendendo, entendendo, que problema eu preciso resolver, como que eu vou atrair alunos, como que eu faço melhor do que meu concorrente. Então, é um desafio constante.